Convido todos vocês, se puderem estar num lugar quieto, em que vocês possam fechar os olhos, para que nós possamos nos conectar mais ainda, muito além da conexão por essa rede, não apenas numa rede eletromagnética que carrega essas ondas de imagem, de som, mas uma rede de energias mais poderosas, mais profundas, mais reais. E que o nosso coração esteja pulsando nesse compasso, um compasso de aprendizes, nós todos, de um amor em outro diapasão, que vibra em instâncias muito superiores, mas que existe dentro de nós, ele existe oculto. A maior parte de nós ainda busca, ou mesmo nem sabe que pode buscar, mas esse amor existe ali. Ele é fruto imediato dessa luz infinita, essa consciência infinita que, no momento em que fazemos com que ela desperte, com que ela rompa todas as amarras, todas as cortinas que colocamos à sua frente, todas as capas, no momento em que ela rompa, ela se estabelece definitivamente, mudando não só a nossa vida, mas mudando também o que nós chamamos de mundo exterior. Que aos poucos nós vamos aprendendo que na verdade não há separação entre esses dois mundos e que efetivamente estamos todos conectados, aproveitando esses momentos para exercitar a certeza de que a conexão é tão real quanto se estivéssemos presentes uns, juntos fisicamente uns dos outros. Vamos respirar, sentir esse amor que nos conecta, agradecer e vamos partir para a nossa jornada de hoje. Eu quero dizer para vocês que certamente nós todos estamos submetidos a uma situação única em nossas vidas. Eu, particularmente, não sou novinho, mas eu não me lembro de nenhuma situação parecida e certamente estamos todos aqui, cada um de nós, reagindo dentro dos padrões que nós constituímos como nosso ser. A nossa personalidade atual, o eu sou aqui o Luiz Augusto, com uma história de vida física, ela traz dentro dela uma cadeia de processos conscienciais. A minha personalidade é de vocês, uma soma de processos conscienciais que vão nos conectando com muitas outras estruturas de pessoas. Dentro de nós estão os nossos antepassados, dentro de nós estão as nossas personalidades, que nós vivemos em outras vidas, para aqueles que acreditam em outras vidas, e dentro de nós está o que mais importa, é isso que a gente precisa buscar, aquela essência única, a presença da consciência divina. E aí, nesses momentos que a gente vive, nós estamos submetidos ao choque de forças internas. Cada um de nós está reagindo de uma forma, cada um de nós está se sentindo e variando, Quer dizer, em alguns momentos a gente está melhor, se o dia está com sol a gente fica mais animado, se chove, se a gente ouve alguma coisa, se vem uma lembrança, tudo isso é um processo muito grande, é um processo muito intenso, que no final, se nós sabermos enxergá-lo, compreendê-lo, ele pode resultar numa cura para cada um de nós e certamente numa cura coletiva. Isso não é novidade para ninguém, nós temos ouvido isso de diversas fontes, não só aqui. Mas é preciso que a gente saiba que isso não é só teoria, isso não é só um processo em que a gente tem projetado para fora, em que a gente precisa fazer algum movimento e esperar receber alguma coisa de fora de nós. Não há mais, eu quero dizer que nunca houve, mas agora a gente pode perceber com clareza que nunca houve essa disfunção, essa separação entre nós e a divindade, entre nós e a criação. Nós temos sido responsáveis por tudo o que está acontecendo, não só nas nossas vidas pessoais, como na vida coletiva do planeta. Gente, mas a culpa é de quem? É da China? É de não sei de onde? Ainda existem muitas reações turbulentas. É normal que exista isso, porque a humanidade está botando para fora tudo aquilo que ela é.
no nível da sua personalidade, da personalidade da coletividade humana. Nós, cada um de nós, estamos colocando para fora aquilo que vem da nossa personalidade ou das personalidades que temos dentro de nós. Eu vou repetir, para a gente que está entrando agora, tanto das vidas anteriores, como das lembranças dessa vida, como aquilo que nós trazemos das conexões com os nossos antepassados. Isso forma uma cadeia de interação gigantesca. E esse processo agora está ocorrendo no nosso planeta. O planeta está sendo sacudido por aquilo que é fruto do nosso próprio processo. Então a gente tem que, ao mesmo tempo que a gente constata, né, e eu tenho certeza que estamos aqui nós reunidos nessa busca, esse encontro aqui faz parte, né? A gente está buscando em vários lugares, tem várias fontes. O que eu queria poder contribuir hoje é falar com vocês um pouco do que esse processo pode nos trazer, olhar por uma ótica de como ele realmente é importante, como ele está acontecendo em diversas estruturas, principalmente nas estruturas invisíveis aos nossos sentidos físicos, mas que são reais, eu repito isso sempre, mais reais do que o que nós estamos vivendo aqui. E aí, para que a gente resolva o processo, sem deixar de fazer tudo aquilo que nós temos que fazer, e eu espero que todos nós estejamos fazendo, estarmos em casa, estarmos em quarentena, estarmos evitando o contato social, para que materialmente o processo possa se resolver, os médicos fazendo o seu trabalho, né, os cientistas buscando cura. Não deixando de fazer isso, nós não podemos deixar de estar conectados o tempo inteiro com um processo de categoria superior. Mas eu não tenho nenhuma dúvida, eu não tenho nenhum medo de dizer que este processo é a raiz de onde todo o nosso desafio será vencido. Não existe saída se nós não conseguirmos fazer isso. Agora, um parênteses aqui. Não é um processo religioso nos termos, nos termos tradicionais, né? Já passou, gente, já passou a época em que Deus era uma figura externa, seja qual for a religião, não estamos nos referindo a religião nenhuma. As religiões, ao nosso ver, já cumpriram o seu papel. Não é que elas vão acabar de uma hora para outra, mas nós estamos mudando de era. Quer ver uma coisa? Deixa eu compartilhar com vocês uma coisa interessante. Como é que a gente se conecta com essa essência superior e aonde a gente encontra forças para fazer com que essa história venha e se manifeste através da nossa personalidade, na nossa vida física e na vida física da nossa coletividade, do planeta. Esse mestre aqui, que está aqui, eu aponto o dedo atrás, eu estou sempre naquela sala que eu já falei para vocês, onde a minha avó materna trabalhou tantos anos na sua mediunidade. Esse grande mestre nos deixou instruções maravilhosas. Hoje, nós vamos falar um pouco de outro grande avatar, que foi Rama, que eu já tinha dito lá atrás, no início do mês de abril, que esse mês era espetacular. Nós não estamos num barco sem rumo. Mesmo esse processo todo confuso, essa dor toda que nós estamos passando, ela tem uma estrutura de absoluta, vamos chamar assim, é uma estrutura absolutamente coerente. A palavra pode ser até pesada, mas ela é coerente, que nos dá a chance de sair dela, né? Então, os mestres de todos os tempos nos falaram e nos deram possibilidade de nós entendermos o que estamos passando agora e de darmos passo adiante. Vou falar um pouquinho do que esse mestre falou em relação aos fatos que a gente está presenciando, quanto às religiões. Há um momento que Jesus, filho de José, o Rabi da Galileia, que trouxe a consciência crística com tanta plenitude, ele fala para nós assim, quando ele vai no templo, ele foi muitas vezes a Jerusalém, viu aquele templo grandioso, ele fala uma frase que é lapidar: haverá um tempo em que o Pai, ou a divindade, não será adorado nem mais em Jerusalém, nem no Monte Garizim. O Monte Garizim era o monte onde os samaritanos, que eram um cisma dentro das tribos hebraicas, adoravam a Deus. Eles não aceitavam o templo de Jerusalém. E Jesus diz, ele não vai ser adorado nem ali, em Jerusalém, e nem no Monte Garizim. Quando vocês quiserem pedir algo a Deus, entrem no seu aposento secreto, fechem a porta, e lá vocês encontrando com Deus, Ele ouve
tudo aquilo que vocês querem pedir e responde ali. Gente, isso tem uma profundidade absurda. Olhem só o que está acontecendo agora. Por força dessa pandemia, os templos estão vazios, as igrejas estão vazias, né? O Papa rezou uma missa sozinho na maior basílica do mundo, normalmente cheia de turistas, cheias de pessoas ali olhando só a exterioridade, que é bela, claro que é obra humana, tudo é beleza, mas as pessoas vão ali sem nenhuma visão espiritual, e nós temos, não só lá, mas em todas as igrejas, em todos os lugares, a nossa casa de Padre Pio, física, está vazia, nós estamos aqui. E mais do que estarmos juntos aqui, né, porque a visão de uma igreja de São Pedro vazia, de uma praça de São Pedro vazia, na Semana Santa, é algo que tem um poder para nós de chamarmos a atenção, um poder de símbolo muito grande. Vejam que as palavras de Jesus: chegará o tempo em que o Pai não será mais adorado, nem em Jerusalém, nem no Monte Garizim, e a gente podia estender, nem em Roma, nem em lugar nenhum, mas dentro de nós. Nós invertemos o processo ao longo da história. A gente olhou para fora e projetou tudo fora de nós, né? As responsabilidades estão fora de nós. Deus é um Deus que castiga, sentado no trono. Nós não temos, na verdade, a consciência de entender que somos todos participantes desse mesmo grande drama cósmico, como seres divinos que somos. Chegou a hora da gente poder entender isso. E eu acho que esse símbolo na Semana Santa foi uma coisa que... Vamos olhar de novo aquela cena, né? Vamos imaginar aqui o Papa subindo sozinho, o Papa rezando a missa de Páscoa sozinho, o Papa fazendo junto com a cruz de Jesus sozinho, e assim em todas as igrejas, e assim em todos os lugares onde se tem um pouco de critério, onde não há fanatismo, né? Para as pessoas se aglomerarem, porque uma coisa é a espiritualidade, a outra é o fanatismo. Bom, se esse é o nosso ensinamento, como é que a gente entra dentro de nós? E nós temos, ainda nesses dias, uma abertura vibratória muito grande. Eu quero repetir para aqueles que estão conosco pela primeira vez hoje aqui, nesse encontro, que eu tenho falado que desde o dia 1º de abril, o mês de abril começa sob o auspício de uma conjunção vibratória, né, de 4 planetas. Isso foi bastante divulgado, né, Marte, Júpiter, Saturno e Plutão, dentro de uma configuração. Isso vem vindo desde o ano passado, desde aquele eclipse lunar lá do ano passado. O que é isso? Isso não é astrologia, não é uma coisa que é invenção, nem uma coisa boba, não é ciência, não, ao contrário. É uma ciência muito, mas muito antiga. E a astrologia, ela apenas nos fala, se a gente entende hoje, até pela luz da ciência atual, ela é, na verdade, o que nos espelha todas as energias que nós criamos com as nossas vidas. O mapa astrológico e as conjunções astrológicas dos movimentos dos astros são como o espelho do nosso karma, vamos usar a palavra sânscrita. São como o espelho de todas as nossas ações, e não só as ações externas, são as ações interiores, são os pensamentos, são as emoções. Isto tudo se constitui num grande processo que registra energias, processa energias e nos devolve energias. Então, quando uma conjunção dessa acontece, a humanidade está sendo submetida, e todos nós, ao processo kármico que nós criamos. Mas aí vem a grande pergunta. Eu conversava hoje com uma grande amiga minha, eu quero entrar dentro disso porque fala um pouquinho a respeito de um dos grandes avatares da tradição espiritual hindu, que tem o seu dia comemorado dia 14 de abril amanhã, que é Sri Rama. Rama é um 7º avatar de Vishnu, que é uma das manifestações da divindade única na forma daquela trindade que já é bem conhecida: Vishnu, Brahma e Shiva. Vishnu, que é o grande estruturador do cosmos, se manifesta através de avatares, e Rama é um deles. E a gente canta isso no Mahamantra. Hare Krishna, Hare Rama, Ram Ram. Rama, eu vou falar um pouquinho dele, mas eu conversava com minha irmã hoje e quero aproveitar porque a gente, quando tem o mapa kármico, né,
seja ele coletivo, seja individual, porque não há diferença final entre coletividade e indivíduos. Nós estamos todos intrincados, estamos todos conectados. Esse processo vem a nós e nós temos que saber reagir a ele. Se for possível, nem reagir, nos antecipar a ele, nos movimentar para que nós possamos superar. Porque a grande mensagem de todos esses avatares, de todos os grandes mestres, de todos os Cristos, é de que a lei kármica pode e deve ser superada. Eu conversava hoje com uma irmã que ela falava sobre Dharma e Karma. O Dharma é o que temos que fazer. Como existem karmas individuais, existem dharmas individuais, mas como existem karmas coletivos, existem dharmas coletivos. O Dharma qual é a nossa missão de vida? E Dharma e Karma se interagem de uma forma muito dinâmica. O Dharma e o Karma não estão um aqui e outro ali. De acordo com o nosso Karma, o nosso Dharma varia. De acordo com a estrutura dinâmica do nosso processo, da nossa consciência, reflete-se sobre o Dharma e sobre o Karma. E nós estamos vivendo um momento que o nosso Karma coletivo, que está expresso na forma desta pandemia, nos convida a entender um Dharma, não só individual como coletivo. Qual é o Dharma agora? É uma pena que nem todo mundo esteja entendendo isso. O Dharma agora é abrir o coração, fraternidade absoluta, estendermos a mão para os nossos irmãos. Se a coletividade entender isso, não tem que ter medo de economia quebrar, não tem que ter medo de coisa nenhuma. Porque imagine o seguinte, se cada um de nós fizer a sua parte, mas aqueles que até então concentraram as riquezas, que tiveram a condição nos últimos anos de fazer uma concentração de riqueza absoluta, se de repente eles despertassem, entendessem esse Dharma coletivo e passassem a doar, não haveria problema econômico nenhum e a economia iria se reestruturar. Eu queria até trocar o tempo. Dá para que a gente possa fazer um trabalho para que, se esse despertar não for total, ele pode ser parcial e as pessoas entenderem que não dá mais para ser egoísta absolutamente. Não dá mais para alguém ter bilhões. Diferença entre Dharma e Karma, tem uma pergunta. Alguém já está respondendo ali. Só que o entendimento, gente, é o seguinte. O Dharma é aquela nossa missão, é o que nós temos que fazer, é o que nós trouxemos, e ele vem porque nós criamos um Karma. Então, essas estruturas não são rígidas, porque muita gente confunde Dharma com fatalismo. Não é. Nem Karma. O processo é dinâmico. E esse Dharma e esse Karma podem ser tanto e são individuais como coletivos. Por exemplo, hoje, o que a coletividade tem como Dharma? Ela tem que se abrir, criar uma nova sociedade, uma nova economia. Os ricos têm que abrir mão das riquezas concentradas, porque se for feito isso, se os governos fizerem juntamente com as pessoas que têm maior condição de fazer, e juntamente com todos, aqueles que fazem o que podem. Se alguém pode dar 1 centavo, dê 1 centavo. Se aquilo for o que ele pode dar, se ele puder dar mais, ele dá. Para compartilhar, eu falo em dinheiro, mas vale para tudo. A sociedade pode reconstruir o Dharma da sociedade agora, porque o Karma que nós criamos foi esse, está expresso aí nessa pandemia. O nosso Dharma é criar uma nova sociedade baseada na fraternidade e no amor. Vamos fazer? Essa é a grande pergunta. E Rama é o avatar de Vishnu mais próximo de todos nós. Eu tenho repetido isso, eu convido aqueles que quiserem conhecer, que conheçam melhor a sua epopeia, o Ramayana. Tem até desenho no YouTube que conta. Rama, ele faz um movimento de libertação da sua mulher Sita, que é presa por um demônio, e tudo isso é símbolo, ajudado por uma manifestação divina que tem, isso choca as mentes ocidentais, um rosto de macaco. Por quê? Hanuman é o ego que se devota ao eu, que é Rama, que é o eu superior, é a nossa centelha crística, que naquele momento a própria centelha crística veio ao mundo e está ali precisando se unir ao ego para libertar a outra face que é Sita. Isto acontece numa beleza de trabalho, de amor, onde o ego devotado de Hanuman se une ao eu superior de Rama, e os dois fazem uma união tão profunda e tão grande que conseguem vencer aquele demônio e libertar Sita. Amanhã, dia 14 de abril, é o dia
em que se comemora Rama Navami. Vejam como a junção de datas de diversas tradições espirituais nesse momento em que a conjunção astrológica dos 4 planetas nos derruba em cima todo esse karma que a humanidade construiu ao longo dos milênios e que nós estamos agora recebendo num momento único, uma civilização que se vangloria, né, da tecnologia, da vaidade, que os ricos são cada vez mais ricos, que a riqueza está concentrada. Agora é a hora. Ou fazemos o movimento, ou nós, por mais que a gente amanhã consiga achar um remédio, até já começa a existir para curar a pandemia, não vamos curar o processo como um todo. E ele virá de alguma outra forma. Eu queria aproveitar para falar então para vocês, vamos aproveitar, gente, vamos aproveitar esses dias. Esses dias, né, o dia de amanhã do Rama Navami, eu vou explicar e parei. O que acontece? Quando algum avatar tem o seu dia de nascimento ou de partida desse mundo lembrado, que é o caso de amanhã para Rama, como foi para Jesus na partida dele na Sexta-feira Santa, na sua ressurreição na Páscoa de ontem, no Natal, quando se lembra a data aonde uma consciência desperta, nos deixa ou chega, é uma data em que a vibração ganha um grande poder. Acontece todos os anos quando as datas se repetem, mas quando essas datas estão em conjunção com uma data coletiva tão poderosa como esta, o Rama Navami é um calendário, o calendário hindu é como o calendário hebreu, ele não é um calendário fixo como é o calendário gregoriano. Então o dia de Rama, o Rama Navami, não cai todo dia no 14 de abril, ele varia. Então esse ano, a conjunção, quando um desses avatares tem a sua data, abre um canal vibratório para que a gente possa mais facilmente romper esses grilhões que prendem a nossa luz crística. É isso que eu estou querendo dizer. Como foi agora na Semana Santa, como foi no Pêssar na semana passada, juntou-se na semana passada o Pêssar hebraico, que na verdade não tem nenhuma diferença vibratória da Páscoa cristã, porque Jesus era judeu, e Jesus, quando fez a sua última ceia, fez uma ceia de Pêssar, porque ele sabia da força vibratória, da fenda vibratória que existe todos os anos na lua nova, na lua cheia de Áries, aonde se comemora o Pêssar. Foi por isso que ele fez o encontro final, a última ceia, que era uma ceia de Pêssar, com os seus apóstolos, porque ele sabia a vibração que estava ali, em jogo. E aí, quando ele faz o seu sacrifício, ele faz com que essa vibração ganhe um poder ainda maior para aqueles que se ligam a ele. E esse poder maior da crucifixão abre caminho para a ressurreição. A ressurreição de Cristo tem um símbolo. Não é, eu tenho sempre repetido isso, não é uma ressurreição para a gente ficar adorando uma pessoa que ressuscitou. Ninguém ressuscita até o dia do juízo final, onde a gente vai ressuscitar. Eu respeito muito toda a tradição, mas a gente tem que destrinchar isso nos seus códigos. A ressurreição do Cristo significa quando o ego dá espaço, né? Quando o ego se eleva pela cruz, como eu falei aqui no último dia, e ele entrega a sua vida egóica, a ressurreição da natureza crística que foi provada por Jesus vence todos os obstáculos. Todos. A sugestão para amanhã é nós continuarmos a manter esse nosso padrão vibratório. Para quem tem uma ligação com o Rama, vai no Ramayana, como está dizendo o Maico aqui. Mas quem não tem, entenda que nós estamos num momento tão poderoso. Eu não preciso, se eu quiser aprender um mantra de Rama, hoje no YouTube tem de tudo, gente. Se ouvir um mantra, ouvir uma chaliça de Rama, que é uma oração cantada, muito comum dentro da tradição espiritual do hindu, ela nos conecta com a força desse grande avatar. Rama é o vitorioso, é o eu que se soma ao ego e rompe todas as dificuldades. É um vencedor de dificuldades até resgatar a sua amada Sita, se reunir a ela e a Hanuman e fazer a glorificação do seu reino. Ele recupera um reino. Então os códigos disso são muito profundos e mais do que isso, as vibrações que amanhã estão sendo trazidas para nós. Vamos olhar em conjunto. Olha, volta lá, né? Eu falei isso lá no início de abril. Olha como essa Semana Santa e o Pêssar foram juntos, não foi por acaso. Até porque Jesus, eu repito, fez a sua ceia sabendo exatamente quando ele estava fazendo.
Ele não escolheu o Pêssar por acaso. Então, olha a força vibratória aqui. Isso aí chega o Rama Navami, né? Onde uma tradição aparentemente tão longínqua, tão desconectada historicamente, que muita gente nem conhece, chega perto naquele mesmo dia. E se nós temos consciência disso, se a gente conhece, a gente pode aproveitar sim. Como disse, pode ir lá no Ramayana ver lá um mantra de Rama, pode ver uma chaliça de Rama, ou pode nem fazer isso, apenas se conectar com essa figura, mantendo aonde a gente se conecta melhor, se a gente é cristão, gosta mais de Jesus, se a gente gosta mais da Kabbalah, o que seja, mas entender que esta vibração está em absoluta sintonia com o processo que nós estamos vivendo. A gente está vivendo aqui embaixo essa dor danada, né? Uma dor coletiva, desafios coletivos, incertezas coletivas. A gente precisa fazer tudo o que precisa ser feito materialmente. O que nós temos que fazer é entender que esse processo precisa ser vencido em todos os seus ângulos, mas que o ângulo mais importante continua sendo aquele que a humanidade ainda despreza, que é o invisível. Vou repetir, continue em casa, na sua quarentena, continue fazendo tudo o que tem que ser feito, rezando para os médicos fazerem o trabalho dele, rezando para os cientistas descobrirem logo um remédio. Vamos procurar, né, o que a gente precisa fazer, mas a saída tem que começar por lá, porque foi lá que nós estruturamos esse grande karma. E nós precisamos fazer dharmas. Nós precisamos fazer com que o nosso dharma reflita a libertação desse karma. O que tem que ser feito agora, eu vou repetir, o dharma e o karma são dinâmicos. Quando a gente fala, o dharma é o que tem que fazer, parece uma coisa fatalista. Você nasceu para fazer um dharma e é aquilo que você tem que fazer. Você nasceu para ter um dharma, você tem um dharma. Mas ele tem várias dimensões. Como tudo tem várias dimensões. O karma também tem várias dimensões. Mas quando a gente desperta numa consciência crística ou uma consciência messiânica, o Dharma e o Karma se fundem num processo de nível superior. A gente podia chamar de um salto quântico, né? Quando a gente sobe para uma órbita superior de entendimento, de consciência. Na verdade, nós todos nascemos para isso. Nós somos seres divinos, vivendo experiências humanas, frutos do nosso próprio processo, frutos da nossa própria criação. Seja para quem acredita, vindo lá de trás em outras vidas, seja para quem não acredita, em processos que começam nessa vida agora. Agora, hoje eu não quero deixar de falar para vocês, para a gente poder ir da frente, falando, eu estou deprimido, a gente está ficando nesses dias assim, tem hora que bate, né? Tem hora que chega e, caramba, como é que vai ser a minha vida? Como é que vai ser o meu emprego? Isso vai ficar para sempre? Vai acabar até o final do ano? Vai terminar agora, a gente não vai poder mais andar na rua sem máscara. A gente está submetido a esses processos e é natural que nós passemos por oscilações. E aí eu queria com vocês falar, né, sobre uma coisa muito importante daquele nosso mestre ali. Aproveitando que a gente ainda está vivendo o que na tradição cristã chama-se da primeira oitava da Páscoa, e que na tradição hebraica da qual vem Jesus, que ele era um hebreu, ele era um judeu, né, da tribo de Judá, né, filho até do rei Davi, segundo algumas tradições, né, e descendente do rei Davi, e ele viveu intensamente essa tradição. Quando termina o Pêssar, começa um período muito importante, e para Jesus é tão importante, gente, que ele vai atrelar o que se chama do Pentecostes, que é a palavra grega das Pente, são os 50 dias, as 7 semanas mais um dia, Penta em grego. O Pentecostes é uma festa da tradição hebraica, que é o tempo que demora até a Torá chegar, ser entregue ao povo no Monte Sinaí. Então Jesus atrela a descida do Espírito Santo no dia do Pentecostes. Ele fica materializado ou vivo no mundo 49 dias. E ele sai um pouquinho antes, ele desaparece um pouquinho antes dos seus apóstolos receberem o Pentecostes. Tudo é uma coisa só, gente. É uma pena que as religiões tenham se separado, né? Ultimamente tenham separados e tenham ficado tão distantes nesses anos todos. Mas a força do período pós-Páscoa ou pós-Pêssar até o Pentecostes continua.
A gente vai ter esses 14 dias muito fortes, que amanhã é dia 14 de abril, que começaram lá no dia 1º. Mas eles continuam. Vocês querem ver? Tem mais uma coisa. Né? De terça, na verdade do dia 14, que é amanhã, para o dia 15, e no dia 15 de abril, é o dia que historicamente, porque nesse ano está tudo muito tão forte, tão concentrado, que nesse ano se repete a data histórica em que o povo hebreu chega no Mar Vermelho, encurralado pelos egípcios, e ali acontece o milagre da abertura do mar. Vai ser agora, no dia 15 de abril, 7 dias depois do Pêssar, é o 7º dia de Pêssar, e esse 15 de abril cai na madrugada do Rama Navami. Olha que coisa fantástica. E aí eu queria hoje aproveitar isso tudo, porque o que nos dá a chance desse Mar Vermelho? É um símbolo profundo. São situações que parecem não ter saída. Né? O povo estava encurralado no mar, os egípcios atrás. Qual é o código? Nada a fazer. Eu vou me entregar, eu vou me deprimir. Mas Moisés recebeu uma mensagem de dizer: manda ao povo que ande. E a fé de uma pessoa entrando naquele mar, sem saber aonde ele ia dar, quando a água chegou aqui na boca, o mar começou a abrir. Moisés estava com o cajado ali. Ora, nós vamos ter isso agora, no dia 15 de abril. Então vamos estar na frente do nosso Mar Vermelho e vamos entender que ele pode abrir. O que a gente pode fazer para isso? Aí que eu quero compartilhar com vocês uma coisa bem legal. Todo mundo conhece o Sermão da Montanha, né? Todo mundo que tem, mesmo aqueles que não são cristãos, já ouviram falar. Gandhi, por exemplo, dizia que se todos os livros se perdessem, ficasse o Bhagavad Gita, o Sermão da Montanha, nada se perderia do conhecimento espiritual. O Sermão da Montanha é muito mais do que um poema belo. Ele é uma tábua de iniciação profunda, com códigos poderosíssimos. E por que eu quero compartilhar o Sermão da Montanha com vocês agora? Porque ele tem aqui uma chave para a gente usar nesses dias, principalmente quando nós estivermos, eu vi aqui, deprimidos ou na dúvida, ou pressionados por aquilo. O que vai ser da minha vida, né? Seja a minha vida física, seja a minha vida da saúde, seja o que for. Então, gente, vamos olhar aqui para o Sermão da Montanha. Eu gosto mais dele, ele está em 2 evangelhos, mas eu gosto mais dele no evangelho de Mateus, porque eu vou me concentrar. É uma tábua. Primeiro que a palavra, como ela é traduzida, bem-aventurados em português, eu gosto mais da tradução para o inglês, que é blessed, abençoados. Por quê? Porque a bênção, a brachá em hebraico, é algo que tem um poder absurdo. Se a gente for olhar o Antigo Testamento, né, está aqui a Bíblia, nós vamos ver várias vezes, quando Jacó recebe a bênção de Isaac, no lugar do seu irmão, aquela bênção tem poder. E assim por diante, a unção dos reis, a bênção. Tanto é verdade que Jesus passou para os seus apóstolos, o batismo de João era um mergulho na água. Se vocês não sabem, nos primeiros tempos do cristianismo, a bênção, o batismo, era colocar as mãos sobre a cabeça e dizer palavras com as mãos na cabeça. Ou seja, o mergulho na água, o símbolo é, a água é o corpo, é a vida física. João batizava com a água, o Cristo batizava com fogo, e as mãos são um símbolo do poder fogo que vem do nosso coração. Então, quando você coloca as mãos na cabeça e dá uma bênção, você está transmitindo uma energia que é real, é campo vibratório. Em algum momento nós vamos poder medir isso. Então, quando Jesus fala bem-aventurados, não é bem-aventurados no Sermão da Montanha. Eu prefiro ler por abençoados, que recebem uma bênção igual Jacó recebeu de Isaac, igual os apóstolos recebiam. Só as palavras que estão aqui têm esse poder. Quem olhar para o Sermão da Montanha, não olhando apenas a beleza poética dele, mas olhando a força vibratória que está ali, recebe esta bênção. Então vamos ver. E é claro que a bênção vai levar a um estado de bem-aventurança. Bem-aventurança é um estado acima do karma. Mas olha só que legal. Primeira frase, ela é polêmica. Porque diz assim, no Evangelho de Mateus, né, Jesus viu a multidão, subiu ao monte, assentou-se e todos os discípulos se aproximaram dele e ele abriu a sua boca
Abrir a boca tem um símbolo. Só essas frases aqui já é fantástica. Ele abriu a boca, da boca sai a palavra é força vibratória. Age em diversos níveis. Vamos entender isso, gente. Principalmente quando a palavra vem de uma consciência crística, como era do Cristo, que vivia em Jesus de Nazaré. E pode viver em qualquer um de nós, esse Cristo. A nossa palavra já é criadora, mas é uma criadora meio torta, né? A gente fala mal, a gente cria coisas que não são legais. Evangelho de Mateus, capítulo 5. E abrindo a sua boca, dizia: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu vou ler todos, depois eu vou em um por um. Essa primeira já é polêmica, né? Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Depois Jesus muda o tom, e ele, é como aqui na primeira fase, ele estivesse se dirigindo a uma atemporalidade, estivesse se dirigindo a todos os tempos. Aqui ele fala profundamente mesmo, fala diretamente e fala em profundo. Depois ele fala para aqueles que estavam ali do lado dele, os que sofrem perseguição por causa da justiça, os que sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, porque isso ia acontecer com os seus discípulos. Mas aqui a gente não vai. Vamos começar lá de cima. Gente, a primeira já é polêmica. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Ora, bem-aventurado, pobre de espírito virou xingamento. Você é um pobre de espírito. Mas na verdade não. Existe um grande professor, um grande mestre espiritual chamado Humberto Roden, que deu uma conotação de pobres pelo espírito. E o que é ser pobre pelo espírito, para a gente entender, ou procurar entender o que está dizendo o Cristo na palavra que vem pela figura de Jesus de Nazaré. Porque deles é o reino de Deus. Olha que coisa interessante. Ora, o que é bom em ser pobre? Se a gente é pobre pelo Espírito, significa que quando eu sou pobre, eu vou me valer aqui de um grande santo cristão católico, São João da Cruz. Santa Teresa d'Ávila também dizia isso: quando eu não sou, eu sou. Quando eu não tenho nada, eu tenho tudo. O pobre pelo Espírito é aquele que entende que o seu ego, se ele for separado da essência, ele não é nada. E a gente é, na verdade, um iludido, porque nosso ego se separa da essência, nós vivemos separados. Mas quando nós entendemos essa pobreza, quando nós entendemos que somos pobres, que nós entendemos que somos, em relação ao nosso espírito, como ego, pobres, quando nós temos a consciência disso, nós temos a condição de dar o salto. E por isso nós nos tornamos abençoados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Os que sofrem e choram, entendendo, mas olha, tem ordem isso, tá? Ele não falou as coisas aleatoriamente. Quando eu entendo que eu sou pobre, quando o meu ego é pobre, e que em relação ao espírito ele é pobre, pobres no espírito, pobres em ou pelo espírito, pobres em relação ao espírito, eu entendo que a minha grandeza está na minha verdadeira natureza. E aí, muitos de nós vamos chorar. Tem um choro muito bom, gente. Eu vou falar deles com vocês aqui daqui a pouquinho. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A mansidão não significa fraqueza. A mansidão significa controle absoluto das nossas energias. E o manso pode ter tanto poder, aliás, pode ter muito mais do que aqueles que são violentos ou que usam a energia da violência. A mansidão é um segredo maravilhoso, do qual ainda a gente está um pouco longe, mas ele está posto aqui nessa tábua de iniciação. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Aí logo depois vem: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Então muita gente assim tem fome de justiça e sede. Muita gente acredita que justiça é vingança.
Eu tenho fome de justiça porque eu fui injustiçado, eu quero que ele seja preso, fazendo aquilo tudo. Não é disso que Jesus está falando, não. Porque senão ele não teria dito depois, bem-aventurados os misericordiosos. Ele estaria sendo incongruente com ele mesmo. Nem dizendo que os mansos herdarão a terra. Ele não está dizendo que os fracos herdarão a terra. Os mansos e os misericordiosos. E o que é isso aí no meio? Tem fome e sede de justiça. O que a gente quer? Justiça. A palavra justiça não significa julgamento. Eu já tenho falado isso repetido. Justo vem... Você não tem uma calça justa? Colada? Justo é aquele que cola. A palavra justus vem de yugos. Justus vem de yugo, que vem por sua vez de yoga. O que é yoga no sânscrito? É a união com Deus. É a união com Deus. Quando eu faço yoga de verdade, eu estou saindo do campo do ego e entrando no campo da minha natureza divina. Quando eu tenho fome de justiça, eu estou querendo aderir a Deus, colar em Deus e unificar a Deus. Essa é a fome de justiça. E aí ele diz, quem tem fome de justiça vai ser farto. Fome de justiça é querer estar unido a Deus, é buscar Deus acima de tudo, como dizia Ramakrishna. Mergulha dentro d'água, prende o teu fôlego, até você querer o ar com toda a sua força. É assim que a gente tem que buscar a divindade. Fome, sede, busca. Ora, e aí eu tenho que ser misericordioso. Porque se eu sou misericordioso, eu vou ter misericórdia. Eu vou movimentar o meu karma desse jeito, até que eu possa sair acima do karma. Sabe quando é que eu saio do karma? Aqui, por enquanto, eu ainda não saí. Mas se eu vou, como misericordioso, como quem tem fome de justiça, buscar a divindade, ter misericórdia é ter perdão, né, gente? E ser misericordioso é ter amor. Então, se eu vou nessa direção, eu sou pacificador. Eu me torno um pacificador. E eu sou aí puro, limpo de coração. E aí nós vamos para a última coisa. Toda a iniciação, ela passa primeiro por ouvir a Deus, por buscar a Deus, até que a gente contempla, vê a divindade. Qual é o código disso? E essa visão é interior, não é fora não. Não é ver Deus lá numa montanha, ou num templo, ou numa religião, não é isso. A visão de Deus é a visão da nossa própria natureza, do próprio reino dentro de nós, da própria estrutura divina que cada um de nós tem dentro de si. Então, quando eu tenho o coração puro, como é que eu purifiquei o coração? Eu vou depois voltar lá no canto que a gente começa purificando por aquele primeiro ponto ali, pelo pobre de espírito. Eu purifico o coração sendo manso, tendo fome e sede de justiça, ou seja, de união com Deus, e aí sendo pacificador, sendo misericordioso. Eu vou limpando, vou purificando o meu coração, e aí a minha visão se abre. Tem um livro no Antigo Testamento que é o livro de Jó. No final, Jó, quando fica bem, ele diz assim, eu te ouvia, tinha ouvido falar de você, Deus, mas agora eu te vejo. Quando esse coração me dá a certeza, eu passo a ver. Os meus olhos se unificam, fica um olho único, como diz Paramahansa Yogananda, um olho simples, unificado, não tem mais dois polos. As duas imagens que já se juntam no cérebro para formar uma só, passa a ser uma imagem verdadeira e única da divindade dentro de nós mesmos. Então, o Sermão da Montanha é uma tábua de iniciação que nós temos à disposição. Mas qual é a chave que abre ela? É a primeira bênção, que é a primeira bem-aventurança, a primeira brachá. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino. Bem-aventurados os que choram, vai para a segunda, porque serão consolados. Ora, a chave prática agora, gente, porque todos nós estamos nesses momentos com aflição, né? Nós estamos nos reconhecendo pobres pelo ego. Cada um de nós está vivendo dentro das nossas casas uma obrigação de entrar para dentro da gente mesmo, de nos aceitarmos, de entendermos o que está acontecendo e que eu não posso mudar isso pelo ego. Eu tenho que entender que o ego é pobre e que, por ser pobre, ele precisa primeiro fazer o movimento de buscar o reino de Deus, nos entendendo como pobre. Isso é aceitação. E depois, passando passo a passo na bem-aventurança ou na bênção, bênção a bênção, mansidão, misericórdia, paz, eu vou chegar a um momento em que,
Quando eu estou puro, eu vejo a Deus. E quando eu contemplo a Deus, eu e Deus somos um. Aí é um outro papo. Como eu não tenho mais ego me comandando, aí eu posso assumir o controle. Quando eu quero controlar pelo ego, eu jamais vou conseguir. Eu posso até ter a ilusão de que consigo, né? Como tem gente aí que está cheio de dinheiro, riqueza, que segura que não ajuda ninguém, que está agora na dúvida, será que eu vou dar dinheiro? Será que eu vou tirar, se eu tenho lá 1 bilhão na conta, será que se eu tirar 1 milhão eu vou ficar mais pobre? Né? Eu podia tirar 100 milhões, por que não faz 100 milhões com pessoas que estão morrendo de fome? Eu estou dando esse exemplo grande, mas para nós que quem tem 1000, se puder tirar 100 para dar desses 1000, né? Esses movimentos que a gente precisa fazer tem que ser fora do ego. O ego não controla nada. O ego pode se iludir que controla, mas o ego é uma ilusão que pode acabar de uma hora para outra e acaba de uma hora para outra. Quando a gente entende isso, e aí quando a gente começa no Sermão da Bem-aventurança pela primeira etapa, pobre no espírito, eu sou pobre. E como pobre, a primeira coisa é ver que eu estou aflito, é ver que eu estou tocado nesse momento pela dor, pelo sofrimento, pela dúvida, sabendo que eu criei um karma. Como é que eu saio disso? Ah, tem uma saída. Tem várias saídas, tá, gente? Essa não é a única. Ai de quem se diz dono da verdade, que é só ali. Tem vários caminhos. Jesus foi um avatar que mostrou a consciência, nos deu um manual de instruções, foi um modelo e pronto. A religião que veio depois, como diz Vivekananda, é obra do demônio, como todas são. Não importa, isso resolve-se também. Mas o fato é assim, ele viveu dentro daquela estrutura esotérica profunda da tradição hebraica, da tradição profunda, muito profunda que existe dentro da visão mais profunda da religião, não, da tradição espiritual hebraica. Só para vocês verem, eu li para vocês o Sermão da Montanha no capítulo 5 do Mateus, né? Essa história vai depois, e lá nesse mesmo capítulo 5, depois do Sermão da Montanha, tem uma coisa assim: não cuideis que eu vim destruir a Torá, nem os profetas, porque em verdade eu vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum tio ou um jota da Torá será omitido, sem que tudo seja cumprido. Qualquer que violar uma dessas pequenas estruturas será chamado menor no reino. Então, o que ele quis dizer? Ele não quis dizer que a lei, o mandamento, os 10 mandamentos, não é nada superficial. Nenhum desses avatares, a gente tem que olhar eles apenas pela estrutura aparente. A gente tem que mergulhar corajosamente nos símbolos. Quando Jesus fala assim, eu vim para cumprir a Torá, e quando ele junta 50 dias depois a festa do Shavuot, que são as semanas, ou Pentecostes, para fazer o Espírito Santo, a consciência descer sobre os seus apóstolos, ele está querendo dizer que o que é o Pentecostes? É o dia que o povo recebeu a Torá no Sinaí. E a Torá não é um grupo, não é uma lei superficial. Ali tem códigos profundos, profundos, profundos. Tem vários níveis. Ele estava dizendo isso. Ai quem mexer, porque se eu mexo, é como se eu mexesse num programa de computador. Eu tirei algo do lugar, tirei uma letra do lugar, eu mexi no programa todo. E o código se perde. Esse é o símbolo que ele está dando. Então ele diz, eu não vim para descumprir, eu vim para mostrar que ela é poderosa e para mostrar que ela liberta consciências. E aí ele tinha acabado de falar do Sermão da Montanha. Isso aqui segue no mesmo capítulo, tá? É no capítulo 5. O Sermão da Montanha começa no versículo 2. Agora vamos lá. Jesus também, eu falei isso aqui porque ele usava o livro dos Salmos. Se vocês olharem os evangelhos e tiverem a paciência de contar, vocês vão ver quantas vezes Jesus cita Salmo. Por quê? O livro dos Salmos não é um bonito livro de rezas só. É também um código vibratório de estruturas profundas. Tanto que tem livro aí hoje, a magia do Salmo, não sei o quê, porque as pessoas... até porque se você for traduzir do hebraico, tem Salmo que não tem nada de reza. Tem Salmos aqui que não se consegue nem traduzir. Aí as pessoas mudam para poder dar sentido. Porque o hebraico, as letras que estão aqui, são como 0, 1, né? Na linguagem computacional. Se eu tirar um 0 do lugar, eu mudei. Se eu mudar uma base nitrogenada num DNA, eu mudei o DNA todo. É assim que eles têm que entender. E tem um salmo, os grandes mestres, e Jesus certamente quando fala na bem-aventurança, bem-aventurados os pobres
pelo Espírito e bem-aventurados os que choram, ele está ali abrindo nesse código de iniciação que é a bem-aventurança, uma porta para a gente usar. E aí eu vou me valer de uma outra coisa para poder juntar isso aqui e dar sentido ao que ele fala ali no Sermão da Montanha. Mas por que o pobre pelo Espírito é bem-aventurado? Porque ele reconheceu a sua pobreza egóica. Ele aceitou. E aí, quando ele entende isso, ele entende que o ego é pobre, sempre foi pobre, ele só vai ser rico quando ele entrar no reino, quando ele voltar à sua natureza essencial, ele vai chorar. E vai chorar para quê? Bem-aventurados os aflitos. A aflição vai vir, ele vai cair em si, e aí, gente, tem um salmo, e isso está no Zohar, que é uma obra profunda da Kabbalah. Na Zohar existe o seguinte, Jesus falava sobre salmos. Lá se diz, existem 3 salmos, que são os 3 salmos mais poderosos de todo o livro. Um deles, o Salmo 90, o outro Salmo 102 e o outro Salmo 145. São orações. Um deles, no Salmo 90, é a oração de Moisés. O Salmo 102 é a oração, agora que vem, do pobre aflito. Opa! O Salmo 145, apesar de muitos serem da autoria de Davi, esse é individualizado como a oração de Davi. Mas aí diz o Zohar, desses 3, o mais poderoso perante a consciência do Eterno, perante a nossa divindade interior, é o Salmo 102. E qual é o Salmo 102, gente? Que é tão poderoso assim. E aí, na minha compreensão, não quero obrigar vocês a aceitarem isso, está conectado ao que Jesus falou na primeira fala, na primeira palavra, no sentido de força do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pobres e bem-aventurados aqueles que são aflitos, os que choram, porque serão consolados. O Salmo 102 é assim, a prece de um aflito, de um pobre, é conhecido como a prece do pobre, a prece do aflito oprimido, daquele que reconheceu a pobreza egóica e, portanto, vai chorar, vai derramar a sua inteira natureza absolutamente distorcida do ego, mas que é divina também, gente. O ego também é divino. Espera lá, o ego também é divino. Ele só está ali iludido, mas quando ele se conecta com o eu, como fez, né? Hanuman, Ram, Sita, quando aquela história toda se unifica no final, o ego retoma a sua natureza divina. Mas ele só pode retomar a sua natureza divina quando ele está reconhecendo isso, quando ele aceita isso. E esse salmo ele é poderoso demais. Eu vou falar em hebraico para vocês, porque do salmo inteiro, os 3 primeiros versículos são os mais poderosos. Eu até lhe disse, se vocês não precisam recitar o salmo inteiro, como é que a gente faz? Uma meditação profunda, se prepara para orar, entra lá dentro daquele quarto fechado que eu falei, quem assistiu desde o início a nossa conversa, quando Jesus fala, quando eu disse que aquela cena do Papa rezando sozinho num templo vazio e das igrejas vazias, dos templos vazios, mostravam, olha a nova etapa da humanidade. As sinagogas, templos e igrejas vazios mostram que Deus, como diz o Cristo, não tem que ser adorado nem em Jerusalém, nem no Monte Garizim, na Samária. Ele tem que ser adorado dentro do aposento secreto que cada um tem dentro de si mesmo. O Salmo 102, então, nos leva para esse aposento secreto, porque é só quando a gente tem essas lágrimas reais, profundas, da nossa aflição, que a gente vai. Assim diz ele, uma prece do oprimido, Tefilá leani ki yatof velifnei Hashem yishpor siro. Hashem shma tefilati veshabahati elecha tavo. Al taster panecha mimeni beyom tsarli hatelai osnecha beyom ekra maher aneni. A tradução disso é linda, gente, mas eu quis falar em hebraico para que vocês entendam a força mântrica do hebraico. Mas em português também vale. Assim diz, uma prece de um oprimido quando se sente desfalecer e derrama ante o Eterno a sua súplica. Ó Eterno, ouve a minha voz e a minha prece.
Permita que te alcance o meu clamor. Não ocultes de mim a tua face no dia da minha aflição, e sim, inclina para mim o teu ouvido. Atende-me prontamente quando eu te invocar. Agora, não é superficialmente, não é eu chegar e gritar, não estou condenando ninguém. Isso às vezes até está mexido, mas o problema é, isso pode ser em silêncio, completamente silêncio. É um processo interno, é um mergulho que a gente vai ver o que a gente tem feito de confuso. Nós não estamos sendo misericordiosos, porque o Sermão da Montanha segue em frente. Ele diz, quando eu me reconheço aflito, como nós estamos agora, então, gente, quem está aflito aí, quem não sabe o que vai acontecer nesses dias, né? O que vai acontecer depois, o que vai ser da minha vida, do meu emprego, não só da minha saúde agora. Ninguém quer pegar o Covid, nem que os seus amados peguem. A gente quer que isso vá, mas e aí? Essa aflição é justa, é natural. Eu estou propondo para vocês uma chave, o Salmo 102, para que a gente entre nesse estado que nos leve a uma comunicação com a presença divina dentro de nós mesmos. Quando a gente fala em invocar, uma invocação grita, clamor. O clamor pode ser silencioso. As lágrimas, sim. Quando alguém chora porque está orando, e não precisa ser choro de dor nem de tristeza. Quando a gente está orando profundamente, as lágrimas vêm, significa que a gente mexeu a nossa emoção mais profunda, que a gente mexeu o coração lá dentro, que a gente foi lá no santuário, e quando vem a lágrima, quando vem essa aflição, bem-aventurados os que choram. Não é só o choro de tristeza, o choro de dor. É bem-aventurado aquele que se reconheceu aflito, que se reconheceu pobre, porque o ego é pobre, e que vai, ao chorar, entrar dentro dos passos seguintes da tábua de elevação. Vai entender que Deus vai responder ao clamor. Mas não é o Deus barbado, sentado no trono, gente. É a presença divina que está no universo inteiro, nos universos inteiros, que está dentro de nós, que vibra lá dentro da gente, oculta, escondidinha, mas que na hora que a gente dá chance a ela, quando a gente mexe lá no templo, lá no coração, quando as lágrimas vêm, o nosso clamor, mesmo que silencioso, é ouvido. E a resposta vem. E aí vem cura, vem respostas para ver que a gente não precisa temer o dia de amanhã, porque ele vai se resolver, e que a gente pode se tornar um colaborador para que a sociedade se cure. Porque nós não estamos olhando só por nós. Nós temos que olhar para aqueles que estão ao nosso lado, temos que olhar para aqueles que ainda estão mortos na ilusão. Nós temos que fazer tudo o que a gente puder. Os atos nossos têm que ser reflexo dessa busca. O ato externo, quando a gente vai ajudar alguém, quando eu vou dar um dinheiro, quando eu vou fazer um movimento, ele precisa estar baseado em nós sairmos da nossa ilusão, para que a gente não resolva egoicamente, porque quantas pandemias nós passamos no século XX, a gripe espanhola, entre a Primeira e a Segunda Guerra, e veio a Segunda Guerra, né? Então, agora vem uma outra que não precisa estar repetindo, gente, porque em algum momento, se a gente ficar grudado no ego, vai achar-se a cura, vai aparecer um remédio, mas e aí? Aí o karma vai continuar agindo, o dharma vai se transformar novamente, e ele e o karma juntos vão nos trazer outros frutos das nossas ações individuais e coletivas. Então, gente, a hora é agora. A hora é para a gente poder olhar para a misericórdia, olhar para o entendimento da pobreza do ego, da riqueza profunda do poder, igual o João da Cruz, quando eu não tenho nada, eu tenho tudo. Porque está ali dito, o pobre, pelo Espírito, tem o reino de Deus. E o reino está dentro da gente. E o reino de Deus, gente, o que é o reino de Deus? É a potência absoluta. Mas ela só se torna realidade, sai de potência para a realidade, quando a gente chega a ela pela via de nos reconhecermos pobres, de aceitarmos que o ego não é nada, mas que ele é tudo quando ele retoma a sua natureza divina. Então, gente, esse Salmo 102, principalmente os 3 primeiros versículos, são uma chave que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque é muito poderosa. Quero fazer uma meditação hoje com vocês. Eu recebi até uma sugestão que a gente pudesse fazer uma meditação de verdade, ficar um bom tempo em silêncio,
A nossa meditação hoje, eu acho que é para a gente entender um pouquinho o valor desse momento, o valor desses dias. Cada dia que nós estamos recebendo é um dia maravilhoso. O ego tem que devotar-se ao Deus que está dentro de cada um de nós, representados por Ama. Então, olha só, é amanhã, dia 14, aí emenda logo com a chegada do povo no Mar Vermelho, e a gente pode abrir esse Mar Vermelho, né, com o nosso movimento. Mas primeiro, a gente precisa abrir o Mar Vermelho, a gente precisa entender que, presos no ego, a gente não vai conseguir nada. A gente precisa fazer com que esse ego ganhe a sua natureza verdadeira, se unindo ao eu. Então, é agora, gente, é agora, né? Vamos aproveitar, né? Não vamos fazer só meditações também, ou orações nos moldes antigos, né? É bonito isso, é válido, né? Vamos rezar isso, vamos meditar aquilo, meditar em conjunto, ok, mas vamos ver se a gente está fazendo isso só de forma superficial, né? Mais uma vez, né? Volta àquela imagem, olha lá o Papa sozinho, os templos externos, sejam quais forem eles, sejam as igrejas, sinagogas, casas espíritas, casas espiritualistas, o que for, né? Templos budistas estão vazios, mas os templos externos, não só físicos, mas das nossas devoções externas, da coisa que a gente acredita ser espiritualidade e às vezes não é, porque nós estamos dominados pelo ego, esses templos estão vazios, gente. Então, vamos fazer um mergulho para que a gente possa encontrar a verdadeira natureza. E tudo aquilo que a gente construiu de ego para trás, deixe espaço para que o ego se recupere, ganhe a sua própria divindade unido ao eu, não mais se acreditando em um Deus, um falso Deus, um ídolo, né? Vamos lá? A gente falou muito hoje e estamos falando desse momento. Vamos aproveitar ele então. Salmo 102, os 3 primeiros versículos, é a chave de entendimento dos 2 primeiros versículos, não, dos 2 primeiros movimentos do Sermão da Montanha. Quando a gente está no Mar Vermelho, é a hora da gente acreditar que é possível, né? Então vamos entrar na água, vamos fazer os movimentos para dentro. Se a gente não está vendo nenhum horizonte na nossa frente, vamos entender que os horizontes se abrem quando a gente faz eles acontecerem. E não é pelo ego, repito, continuo repetindo. O ego precisa aceitar, ele precisa se devotar ao eu profundo que existe dentro de nós, a natureza divina que existe dentro de nós, dentro de todos nós. Isso é cura, isso é luz, né? E aí, quando a gente consegue isso, nós vamos poder, tenho certeza que vai estar refletindo na coletividade, né? Porque é hora também da gente pensar na coletividade humana. Não dá mais para a nossa sociedade achar que está tudo bem, encontrar uma cura, vai acontecer se a gente continuar nessa ilusão, né? E voltar tudo a ser como era. Não. Não vamos deixar isso, pelo amor de Deus, passar. É só isso que eu peço. Então vamos nos arrumar aqui para meditarmos e orarmos em conjunto. E eu peço então que nós todos possamos usar a respiração, porque vejam só também, agora eu não vou deixar de falar, o que está sendo atacado na gente? É a respiração. Nós estamos ficando sem aqueles que ficam doentes, que todos eles sejam curados, que Deus permita a cura de todos. A respiração é atacada porque a gente esqueceu que a respiração é a conexão entre o físico e a vida. Ela traz o ar, mas traz também o prana. E nós esquecemos disso. Nós precisamos aprender a respirar em todos os níveis. Então vamos fazer isso. Vamos fechar os olhos e fazermos algumas respirações profundas para que nós possamos nos conectar por essa respiração, porque se nós estamos sob a força dessa vibração densa, que é o fruto que essa pandemia nos traz, acima dessas nuvens existe um sol que brilha, e se nós olharmos por outra perspectiva, acima dessas nuvens, nós podemos atingir acima por um mergulho dentro de nós mesmos. Então vamos respirar. Vamos dar atenção à respiração.
cada um de nós com os olhos fechados, mas nós estamos conectados. E nesse momento os nossos amigos espirituais, aqueles que estão ao nosso lado, cada um de nós, não tenhamos dúvida disso, tem companheiros que estão ao nosso lado nesse momento, que eles nos permitam nos conectarmos coração a coração, como um grande colar de luz. Somos mais de 300 pessoas, não é pouco. Que a gente se conecte, luz a luz, coração a coração, inalando e exalando, amor a amor, sentindo que o nosso ser vibrando não vibra só em cada uma das trilhões de células físicas, mas na conexão real da energia real. Se a ciência ainda não reconhece, irá reconhecer muito breve. A natureza espiritual de toda a realidade. E a respiração é a ponte que nos leva ao estado interior e nos permite tocar de leve, ainda que seja, nas praias desse mar, nas portas desse reino. Esse mar infinito, mas que está dentro de nós. Esse reino infinito que vive em nós, oculto. Essa luz que não pode mais estar oculta, ela tem que brilhar, ela tem que curar. Vamos respirar e eu agora vou ficar em silêncio por 5 minutos contados, para que todos nós mergulhemos e sintamos esse mar.
Vamos aos poucos sentindo, nesse momento que nosso coração vibra em amor profundo. Esses 5 minutos passaram como um relâmpago, porque o tempo obedece à consciência. Vamos sentir o nosso coração como uma lâmpada acesa. Cada coração ligado ao outro como um grande colar de luz. E vamos imaginar que dentro do nosso peito, com todas as energias circulando harmonicamente, dos pés ao alto da coroa, somos movidos pela luz, pelos fluxos de energia, de cura, de proteção, mas que dentro do nosso peito, essa luz toma a forma do planeta, do globo terráqueo. Mas não um globo terráqueo com os continentes e os mares, um globo terráqueo, todo ele iluminado, mares, terras, por uma luz dourada e prateada, que cura cada bilhão, cada uma das bilhões de criaturas que habitam, despertando a consciência que cada um de nós tem esse globo no centro do seu peito. E nós oramos nesse momento por todos os nossos irmãos que de alguma forma, conectados, compartilham conosco, ainda que nós nem eles tenhamos plena consciência dessa realidade. Vamos respirar. E agora me permitam orar. Cada um faça as suas orações pessoais, mas eu aqui vou expressar em palavra. Mantendo essa imagem do globo no centro do nosso peito, onde o coração, a fonte do amor incondicional, irradia de cada um para o todo. E não tenhamos dúvida que do todo, da infinitude, da unidade, virá para cada um de nós. Mas que nesse momento, o silêncio que se expressa em palavra, num paradoxo, o clamor de todos nós se faça, para que reconheçamos que nada sendo, como João da Cruz, tudo somos. E que a oração que se ergue traga a cura e a libertação para a nossa opressão, para a nossa aflição, para a nossa busca. Que possamos ser movidos por esse amor e pela fé absoluta, e nada resistirá, nenhum mar deixará de se abrir. Ninguém estará preso. E os demônios que criamos dentro de nós se transformarão em anjos de luz. E seremos um. E um nos fala do mantra original Om. 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 Nós possamos viver na unidade, no sentido verdadeiro dessa palavra nesses dias, que não nos desconectemos uns dos outros, que a fraternidade, espelhando o amor, vá ganhando espaço e brilhe em nossas vidas. E a gratidão
seja a manifestação final de todo o movimento do nosso ser, hoje e sempre. Vamos respirar e vamos absolutamente agradecer. São tempos novos, meus irmãos, tempos novos que não dá para ser mais igual, gente, não dá para ser mais igual que era mesmo. Isso tem que começar lá de dentro. Não vamos desprezar esse trabalho, nem nos iludir, vou repetir isso, com exterioridades, mesmo com aparência espiritual, né? A gente publicar coisas, mas quando a gente fizer uma publicação, vamos fazer cada dia, cada movimento nosso, quando a gente estiver faxinando a casa, né, que todos nós estamos fazendo isso, vamos fazer com a consciência de que a gente está ali, fazendo um movimento, que é um movimento que tem um sentido mais profundo do que a simples exterioridade de limpar uma sujeira. Quando a gente estiver cozinhando, quando a gente estiver em relação com os nossos companheiros de quarentena, ou como nós estamos agora, né? Que a gente sinta que os corações estão unidos, que as almas estão unidas, que nós estamos unidos. Isso é amor, gente. Esse amor transcende qualquer expressão egóica, e à medida que ele vai fazendo dentro de nós, vai fazendo a sua manifestação, vai ganhando seu espaço, a gente vai vendo a beleza da vida, mesmo nesses momentos de dor. Dá para a gente achar uma alegria oculta e vai sendo uma luz que vai brilhando, 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 brilhando cada vez mais. E isto repercute, não tenhamos dúvida, nos nossos mares fechados. Eles vão se abrir. Nós vamos lá buscar Sita. Nós vamos no Sermão da Montanha, começando com a aflição, começando com a pobreza reconhecida do ego, pobreza no espírito. Vamos chegar a estarmos puros de coração e, ao vermos Deus face a face, o código é: eu e o Pai, Criador, e a Mãe também, que é tudo, eu e o Eterno somos um. Nós somos um.